Testando, testando. Salve, salve, Sekai. Ultimamente eu venho pensado bastante como culturas são representadas em animes e mídias associadas. Hoka no Yusha, que pra mim é um dos melhores animes de fantasia, ele transborda a Mesoamérica na sua representação estilística. Você consegue, desde vestimenta, construção, principalmente elemento da narrativa, você vê que os demônios representam europeus. É bastante historicamente apropriado, eu diria. Voltando ao tema principal, eu, por exemplo, sou muito fã das obras do Shinichiro Watanabe, no sentido original. Oh, tá, ok, é um bom ponto de partida. Samurai Champloo é uma série que realmente entende como fazer a coisa certa. Vemos um exemplo onde o Watanabe não só mandou uma simples pedrada, mas também mergulhou na história e cultura do Japão. Ele encontrou uma maneira de ligar o Oriente Antigo com cultura moderna ocidental de uma maneira respeitosa e inovadora. Ele remixou contextos diferentes. Quer dizer, a cultura hip hop, que é uma expressão significativa por si só, é usada para criar paralelos entre os guerreiros samurai e artistas que ambos lutam contra um sistema muitas vezes opressor e injusto, que no caso é em Edo, principalmente por ele compreender o onde pelo qual cada cultura fala. E é um exemplo perfeito de como você pode honrar duas culturas sem transformar em uma caricatura ridícula. Vamos falar de Genshin Impact. Simplesmente, a MiHoYo decidiu expandir seu jogo com uma nova região na Atlã, supostamente inspirada na América do Sul, Central, além da África. E que parece ótimo no papel. Seremos bem representados em um gacha, dessa vez com referências simbólicas, character design único, uma familiaridade, algo que a gente consiga ver e ser representado. E obrigado, Miojo. Só que não, pelo pequeno detalhe de que consultoria histórica e cultural não existe. Ok, eu tô batendo em Genshin Impact porque eu gosto de surfar em onda. Ultimamente essa notícia deu muito o que falar, principalmente por causa dos dubladores americanos do jogo, e o que eu concordo, porque parece que consultoria cultural é alienígena pra eles, e o resultado? Um deus Yorubá transformado num Sasuke Edgelord. É sério, é quase tão bom quanto ser apresentado com um protagonista genérico de um Isekai e falar que ele é Machado de Assis. Fate faria isso, só que Fate faria melhor. A falta de originalidade e respeito tá num combo de uma desgraça só. Pelo menos pra mim, como estudante de humanas, isso bate mais forte, porque representação cultural foi o que me fez amar anime. Ver um gacha fazendo tamanho de respeito é horrível. A verdade é que Samurai Champloo mostra que é possível fazer algo inovador e respeitoso com outras culturas, se a gente analisar com uma visão de compreensão delas. É saudável e bom, é uma prática artística, assim por dizer, que equilibra o tradicional e o moderno de maneira que enriquece narrativa e respeita suas raízes culturais. Enquanto isso, o Genshin Impact falha miseravelmente em sua tentativa de representar culturas estrangeiras de forma simples. Eu não vou nem chamar de tentativa. Se eles tentaram bem pouquinho, tá? Longe de mim tá criticando, mas eu já tô criticando mesmo, então foda-se. Essa região é um desastre de estereótipo e falta profundidade pra dar substância pro que eles estão querendo apresentar. Se a MiHoYo achasse que é uma representação superficial, exótica, como num zoológico, fosse o suficiente pra agradar todos os fãs, e ainda tá cedo pra bater em fundo central, é uma abordagem superficial que empobrece e desrespeita as culturas que eles buscam representar. A internet tá cheia de informação, é fácil você adquirir artigos, você ter contato com povos que representam essa cultura, mas aparentemente a MiHoYo não sabe usar a porra do Google. E isso é preguiça e falta de consideração no seu estado máximo, é digno de pena. Um erro que aliena jogadores que já estão alienados, porque nenhum jogador se importa com isso. Além de perpetuar estereótipos prejudiciais que nós reclamamos quando pessoas de fora fazem. E quando nós mesmos, quando o brasileiro representa uma cultura assim, o próprio brasileiro é criticado. Em um mundo interconectado, não tem desculpa pra essa falta de respeito. Quando a gente vê exemplos como Assassin's Creed Shadows, tá sendo espancado de graça por canais de um cara com brasões e armas, ou pseudo-intelectuais arrombados que reclamam de lacração e falta de respeito com o Japão, apesar do Yasuko ser uma figura consolidada. E inclusive, não teve essa reação quando o Chadwick Boseman iria interpretar ele, né? O que é estranho. Por outro lado, Genshin Impact, ele tá fazendo um crime contra um bom senso e não tem uma alma viva comentando sobre isso direito. A internet tá endossando muita coisa ruim por aí, tanto opinião que é muito ofensiva, quanto gente que tenta
tenta defender uma abordagem quase purista da cultura, e não é cultura isso daí. Para pra pensar, pega a visão. Filmes como Moana, é evidente que a pesquisa e a consulta com especialistas culturais resultaram em representações minimamente ricas e autênticas da cultura maori. Esses produtos são bem recebidos globalmente, porque se preocupam em representar culturas de maneira justa e precisa. E daqui a pouco eu volto nesse ponto, guarda na cabeça. Produto, produto, produto. Da próxima vez que você se deparar com uma nova mídia, pense bem se essa representação faz jus à cultura que está retratando, ou é só mais uma tentativa preguiçosa de parecer diversificado, ou pior, usar somente ela como estética. É sobre isso que eu, o pior de humanas, o maior cleptomaníaco da cultura alheia, falarei. Você está ouvindo sobre Genshin Impact e apropriação cultural aqui na Shintomoe. Apesar que Genshin Impact foi só um exemplo primário para eu falar sobre o verdadeiro assunto. Mas antes de começar a putaria de verdade, vamos definir duas coisas principais: cultura e apropriação. Se você tá esperando um discurso acadêmico cheio de termos técnicos e referências, desliga um pouquinho, eu vou dar os meus 2 centavos de opinião. Então vamos cortar o monólogo expositivo e começar pelo básico. Cultura, que é o básico. Todo mundo fala dessa palavra como se fosse uma espécie de entidade mística, mas é só um jeitinho chique pra falar o que a gente faz, o que a gente gosta. Cultura é aquilo que a gente consome no nosso dia a dia. Uma música que você escuta, filme que você assiste, os memes que você compartilha. E não, isso não é uma referência a Metal Gear. É o conjunto de costumes, tradições e expressões que fazem uma sociedade o que ela é. Pode ser tão grandioso e espetacular quanto uma ópera de Wagner, ou banal quanto um memezinho de VTuber, que é extremamente banal, inclusive, com todo respeito. A apropriação, segundo a língua portuguesa, na qual eu não quero peitar ela porque eu não tenho coragem, é o ato de você tomar algo pra si. Seja uma ideia, um recurso, um objeto, muitas vezes sem permissão ou consideração de quem originalmente o possuía. Como pegar a caneta do amiguinho e começar a usar sem perguntar, só porque você gostou da cor da caneta. Basicamente uma forma de você se apossar do que não é seu, mostrar pouco respeito pelo seu dono original, ou nem acreditar o dono original, muitas vezes, o que é a maioria das vezes. E aqui onde é pressuposto a entrar em colapso e desesperança, porque esse tema é complicado, e todo mundo tem uma opinião, e surpresa, a maioria é baseada em achismos e sentimentalismo barato. Tem pouco estudo e pouco substância, né, em algumas opiniões. Para encurtar o papo, a apropriação cultural num sentido simples é quando alguém pega um elemento cultural de outro grupo, geralmente um grupo marginalizado, de cima para baixo, e usa como se fosse seu, muitas vezes sem entender ou respeitar o seu contexto original. Mas vamos com calma. Alguns vão até mesmo argumentar que a apropriação cultural não existe, e eu acho que ela existe sim, mas a conversa é outra. Às vezes a gente só tá tentando se conectar com algo legal e bonito que fez nossos olhinhos brilhar. O problema é que muitas vezes isso acontece de um jeito meio sem noção, e o pior, extremamente lucrativo. Para pensar, cultura não se trata de uma moda ou de uma polêmica momentânea, mas de um mecanismo de opressão. E o meu ponto de partida é o livro Apropriação Cultural, de Rodney William Eugênio, e eu espero que essa seja só minha única referência. E sim, quando eu falo que cultura não é uma moda, não é da cultura woke, tô falando pra você, seu arrombado, que escreve coisas como "agora tu me entende", quando você pega um personagem negro e transforma em branco, tentando comparar você embranquecer um deus Yorubá. É engraçado porque a gente usa a palavra macumba de uma forma muito pejorativa, e muitas pessoas se acanham com esse tema. Então quando a gente vê um personagem, um deus, não vou nem chamar de personagem, vou chamar de deus, de uma cultura marginalizada, sendo representado como branco, e vem um filho da puta comparar com a Ariel ser negra, eu só falo pra pessoa ir tomar no cu. Eu já desisti de fazer um programa pra família, então vamos lá. Quando um grupo dominante se apodera de uma cultura inferiorizada, o que ocorre é uma verdadeira esvaziação desses significados. Se parecer complexo, vamos chamar de plágio, como uma conta no Twitter que pega uma arte de um ilustrador e simplesmente diz que é sua, ou aplicar tracing por cima. Mas aqui a situação é um pouquinho mais séria. Estamos falando de um processo onde elementos culturais são arrancados de seu contexto original, reembalados para consumo, muitas vezes sem qualquer reconhecimento ou respeito pelas culturas de onde vieram. Por que isso importa? Por que isso deveria importar? Por que otaku, jogador de gacha, deveria se importar? Estamos falando de uma interferência em sistema simbólico, numa essa construção reflexiva que faz da gente o que a gente é, ou uma intrusão que desrespeita e desvirtua os significados originais dos elementos culturais. Pensa naquelas máscaras africanas penduradas na parede de um museu europeu que virou uma miçanga pra gringo ver. Ou melhor, pensa no funk, que, porra, a gente tem um contexto, é música basicamente de protesto que virou simplesmente um pop pra nós ouvir. Que banco usa de forma maior hipócrita possível. Isso não é um elogio à cultura de origem, é uma forma de dominação disfarçada de admiração. A França faz muito disso.
disso e ainda faz muito disso. Nunca pergunte a um europeu onde tá os nossos humanos Tupinambá. O William, nesse livro que eu acabei de citar, ele argumenta que o fenômeno não pode ser entendido isoladamente. Ele tá profundamente enraizado em históricos de colonialismo, aculturação e capitalismo. Nem sempre é o capitalismo e sempre é o capitalismo que entra em cena. Estamos no ponto quente da questão, é a globalização. Margaret Thatcher, ela acertou muito em propagar a ideia de um capitalismo tardio. E a gente chegou no ponto que a gente tá, a bendita globalização que se por um lado nos conecta com o mundo todo, pelo outro lado acelera o contato entre culturas de maneira desigual. E é nesse cenário que a apropriação cultural não é um efeito colateral, entende? Um reflexo de dinâmica de poder. Globalização, ao mesmo tempo que facilita a troca cultural, também transforma elementos culturais em mercadoria. No sistema capitalista, eu sou mercadoria, você é mercadoria, tua tia é mercadoria. E quando falando de mercadoria, a gente fala de lucro, de mercado, de dominação, e aí que mora o real problema. Vamos chamar de efeito midiático. A indústria da moda, por exemplo, adora fazer isso, seja por bem ou seja por mal. Pegar símbolos, trajes de culturas minoritárias, vender como novidade, ignorar completamente a história, o significado por trás delas. Sabe quem fez isso? Partido nazista. Pegou o símbolo da Mandin, que hoje você vê em animes como Tokyo Revengers, e transformou num símbolo de dominação. Aqui a gente vê o desrespeito, superficialidade e, é claro, a hipocrisia. Chegamos na questão da branquitude, e a gente não pode fugir disso. Bate diretamente em Genshin Impact. William, ele é categórico ao afirmar que a apropriação cultural está intrinsecamente ligada à presença de branquitude nas práticas culturais afro-brasileiras e latinas, por exemplo. É um ponto, se discordar, eu particularmente discordo, afinal uma visão um pouco limitante do autor. Poderia ser melhor argumentado, de melhor forma, mas não é hora, senão eu vou acabar me perdendo, já tá muito confuso. O problema não é apenas o uso de elementos culturais específicos, como uma tatuagem, um boné com um símbolo indígena, sei lá, mas a forma como esses elementos são apropriados, esvaziados de seus significados. E mais, é como se essa apropriação reflete e reforça essas estruturas de racismo ou xenofobia. Quando a gente gosta ou adota um estilo de música sem entender o significado, isso daí é prejudicial para a cultura de onde veio, porque isso vai se passando, se perpassando, até que se torna vazia, se torna apenas estética. Quando aparece um vídeo no Twitter de uma personagem de Genshin Impact dançando breakdance, e aparece aqueles avisos de tarja avisando: breakdance é uma dança, e dança não pertence a nenhuma cultura. Eu só desligo o cérebro, penso em Armstrong cantando What a Wonderful World, vem na minha cabeça um mundo desigual, vejo árvores de folhas verdes, um azul ideal de um oceano tranquilo. Eu vejo um mundo ideal, mas eu não consigo esquecer o contexto em que breakdance foi criado, e sim, ele pertence a uma cultura minoritária. Breakdance é um dos pilares fundamentais da cultura hip hop, que apareceu nos anos 70, lá no Bronx, Nova York. É como parte da cultura criada por jovens afro-americanos e latinos, com raízes em danças africanas e caribenhas. No bairro onde eu moro, em 1979, foi criado um clube para as pessoas apreciar esse tipo de cultura, sabe? E é mais que somente uma dança, ela esfrega na cara de uma sociedade que eles sempre vão existir, mesmo quando as pessoas ignoram eles. Se você não sabe disso, meu nome, ou Taquinho, chamando de apenas algo normal, algo que não pertence a nenhuma cultura, você só tá sendo um estúpido, você só tá apreciando a cultura alheia sem pensar, tá perpetuando um ciclo de exploração e dominação, tá dizendo, em outras palavras, que aquela cultura só tem valor quando é validada pelo seu uso, pela sua moda, pela sua aceitação. Não se trata de dizer que cultura deve permanecer isolada ou intocável, não, é muito mais do que isso. Você entender que essa apropriação de culturas, no contexto de dominação histórica, etnocentrismo e exclusão, que fez parte da maior parte da nossa história, é uma questão estrutural e não individual. Não é você não é o centro do mundo. Eu não tô botando a culpa em você, mas você também tem que fazer a tua parte de vez em quando. Ou seja, não é sobre o que você faz individualmente, ou faz, ou deixa de fazer, é sobre um sistema que permite e perpetua essas práticas. Essa comparação nos ajuda um pouco a entender que a apropriação cultural é um conceito tão complexo e tão facilmente mal interpretado. Quando um elemento cultural é apropriado, ele é retirado desse ciclo de significado e significância, colocado em outro contexto onde perde seu valor. Tenta contar uma piada interna do seu grupo pra alguém de fora. O pessoal pode até dar o estalo e fazer sentido, mas nunca terá o mesmo impacto. Por que eu tô falando disso, afinal, gastando seu tempo me ouvindo? Porque é fundamental você entender isso. Não é simples caso de eu gosto, então eu posso usar. É uma questão de respeito, reconhecimento, justiça. E
não estamos falando de justiça no modo sentido simplista e superficial. Todos devemos ser iguais. Estamos falando de reconhecer as dinâmicas de poder e trabalhar para mudar essas estruturas, pois nós não somos iguais. Nunca vão ser iguais. Isso daí é utopia. Pra quem acha que a apropriação cultural é só mais uma frescura do politicamente correto, que sim, tem uma galera pirada das ideias que acha que é somente isso. Talvez esteja na hora de você abrir um pouquinho mais seus olhos e ver o mundo de uma maneira um pouco mais crítica. Porque, como eu sempre vou dizer aqui, isso vai ser um lema da Shintomo a partir de agora. Entretenimento é valioso, mas reflexão é imprescindível. Reflexão acima da diversão, entendeu? Mas, tá bem, vamos deixar uma coisa bem clara, que eu quero que vocês prestem bastante atenção. Usar uma peça de roupa de outra cultura, fazer uma tatuagem, um corte de cabelo com um símbolo que você acha bonito, não vai acabar com o mundo. Gente branca pode usar trança, japonês pode praticar capoeira, mas se você sai e faz isso sem saber ou se importar o que aquilo significa pra pessoa da cultura original, aí você tá sendo babaca. Não é sobre proibir, é sobre ter consciência, um pouco de respeito. Existe uma balança entre troca cultural e apropriação, antes que você diga nos comentários. Isso se alguém comentar. Troca cultural é um fenômeno natural, inevitável. Acontece, sempre vai acontecer e sempre acontecerá. Sabe quem diz isso? Um brasileiro, pouca coisa aí, né? Oswald de Andrade, irrelevante. Ele cunhou o termo antropofagia cultural. Antropofagia é, em poucas palavras, canibalismo ritualístico. Você assemelha a força do outro, no caso o azarado que vai virar uma coxinha, à sua própria força. A regra da natureza em seu estado máximo, dessa vez pulando da biologia pra antropologia. No seu manifesto antropofágico, ele acredita que nossa cultura é muito mais original justamente porque a gente devora e digere influências estrangeiras, transformando em algo novo, em algo único, e algo que a gente consiga se ver representado, em vez de imitar cegamente europeu, africano, asiático, por exemplo, como se fôssemos seus alunos obedientes. Oswald de Andrade propõe que devoremos o que vem de fora e transformaremos isso em algo próprio. É roubar como artista. Mostra bem essa ideia que só antropofagia nos une, socialmente, ecologicamente e filosoficamente, como um povo. A nossa maior força tá na bagunça, na capacidade de transformar um importado em algo que tem a nossa cara. Nós fizemos isso com muitas coisas. Desde que o mundo é mundo, pessoas de diferentes culturas tocam influências, aprendem umas com as outras e enriquecem mutualmente. O que a gente aprende com isso, que não tem problema pegar coisa de fora. O importante é não ser submisso ou pegar sem acreditar e usar e acreditar que isso é novo, é nossa identidade. Porque no fim das contas, ser original é saber transformar. E é nisso que a cultura brasileira manda bem demais. Inclusive seus otaquinhos, filha da puta. Mori Calliope lançou Go Getters. Go Getters, ele transborda música latino brasileira. Só que se, por exemplo, pegar uma Anitta, vocês viram a cara. Você entende? É maravilhoso você ver um caso desse. Isso nos faz crescer como sociedade global, mas principalmente como cultura. Você que paga pau pro Japão, mas esquece que o Japão se apropriou de culinária de outros países da Ásia. Porra, até mesmo o karatê não é originalmente japonês. E pensa que existe gente que fala Japão, uma cultura, uma língua, um povo. É uma piada. É uma piada de mau gosto. E você é bem bom de piada, aliás, que me fez rir. Mas a apropriação é pegar essa troca, raspar a superfície e jogar fora, que realmente importa. Usando só o que é conveniente, lucrativo, essa casca. Então, da próxima vez que você vê alguém usando kimono, escutando K-pop, dançando samba, pensa bem um pouquinho. Será que essa pessoa tá apreciando de verdade aquela cultura ou só pegando uma lasquinha dessa casca, sem se importar com o resto? Você está fazendo o mesmo? Porque eu sinto que eu estou. E eu não estou ao mesmo tempo. Entende como é paradoxal? Eu não consigo chegar a uma resposta, uma conclusão, afinal eu sou incoerente. Maninhos e maninhas, vocês estão vendo um cara da zona leste de São Paulo usando identidade de cultura grafite juntamente com símbolos shintoístas. Não precisa ficar se policiando o tempo todo. Um branco pode usar trança, um negro pode curtir samurai, um japonês pode mandar um rap. Temos Emicida, que particularmente curte cultura japonesa, assim como nós temos Mori Calliope, uma VTuber que investe em rap, por exemplo. Falando de rap propriamente dito, temos Chico Carlito, um rapper japonês, temos Ewich, um rapper japonês. E porra, nós temos rap de anime. Cerrou o papo? Mas entendam, cada qual é feito. É um exercício de reflexão adorável às vezes. Vocês não precisam ficar escondendo as coisas que vocês gostam. Refletem um pouco. Reflexão é imprescindível pra qualquer pessoa. Eu, assim como vocês, eu gosto de animes. Eu pesquisei animes. Eu pesquiso sobre cultura japonesa, mas eu sinto que quando animes representam outras culturas, eles não fazem essa mesma pesquisa. Poucos conseguem fazer isso. Por isso que quando eu vejo algo bem feito, eu admiro. Aquilo entra no meu coração. Porra, um dos animes que me fez gostar de humanas foi Mahotsukai no Yomi. E Mahotsukai no Yomi, ele combina Japão com tradição europeia, com folclore europeu. Eu sou do time que acha que a simplicidade é muitas vezes subestimada. No fim das contas, a gente só quer curtir e aprender sem pisar nos calinhos alheios. Se for pra criticar, que seja com razão ou
argumentação. Se for pra apreciar, seja com respeito. E se for pra apropriar, bem, talvez seja melhor você repensar um pouco. E depois de tudo isso, eu espero ter esclarecido essa dualidade inexistente nesse assunto. Então, goodbye Sekai, até algum dia.